superar. Porque eu sinto culpada porque, às vezes, assim, no início, quando a gente começou a suspeitar, o que eu conhecia por autismo era uma criança que não falava, uma criança que não socializava de jeito nenhum. O Arthur não, o Arthur ele sempre foi carinhoso, ele sempre socializou da forma dele, mas socializava, não tanto quanto outras crianças, mas socializava. E assim, eu achava que autismo a criança era obrigatoriamente não falava, mas eu descobri que meu filho andou na idade esperada, ele falou na idade esperada, e ele até, quem conhece o Arthur Falou sabe, até demais. ele fala demais, é muito inteligente. Vocabulário rico, né? Vocabulário rico. Então, assim, eu não conhecia esse lado do autismo. Para mim, autismo era uma criança que não queria abraçar, que não queria socializar mesmo, igual ela falou da criança que conseguia ficar no colo, mas não queria ser acolhida. O Arthur não, ele é totalmente ao contrário. Então, Os estigmas, né? Isso, então existe tantos... E assim, a culpa mesmo dele ainda não tá... Da forma que é esperado para ele, né? E os olhares, claro, né? Da sociedade em si. Quando ele desregula, né? Quando ele desregula, porque quando ele se desregula, ele fica, vamos dizer, uma criança completamente desobediente. Então, não é bater que vai resolver, não é gritar que vai resolver. Eu tive que aprender isso na raça mesmo, porque eu gritava muito com ele, infelizmente, era um defeito meu. Ainda grito às vezes, mas tento. Então, esse o meu ponto primordial, é a culpa mesmo, que a gente não deve se culpar tanto, mães atípicas, porque nossa luta é diária e vai melhorar. Você, Flávia, qual o seu maior desafio até agora? Como as meninas citaram, sim, um pouco de cada um desafio, mas assim, o meu maior desafio é quando eu tenho que sair com a Ana Flávia. Por exemplo, eu tenho que levar ela no médico. Ela fica super agitada e às vezes ela não quer colocar o cordãozinho. E eu falo, Ana, você tem que colocar, porque é importante, minha filha. E aí nessa eu fico bem agoniada, até por causa dela, né? E assim, tipo, em relação também à higiene. A Ana Flávia ela tem uma resistência enorme de escovar os dentes. Todo dia de manhã é uma luta antes de ir para a escola. E às vezes, assim, quem está assistindo, né, em casa, muitas mães, né, passam por isso, às vezes não tem como desabafar, contar para ninguém, né? E isso é importante. A gente sempre fala isso muito com os pais, porque antes de vocês serem mães, vocês são mulheres. Vocês precisam de cuidado, tem que ter tempo para vocês, né, de cuidar. Às vezes tem que sair com o marido sozinho, sem eles, porque a gente tem que ter o nosso tempo, né? E isso é primordial. Vocês precisam deixar eles voarem, porque eles vão voar como qualquer outro, né, que não tenha o autismo, né? Então é importante que vocês deixem voar. Isso é importantíssimo, né? E é difícil, porque a mãe quer trazer essa criança para a bolha mesmo. Não é fácil, porque nosso medo é o preconceito lá fora, né? E por isso que tem que juntar e unir forças. E a gente percebe na escola que não são as crianças que são preconceituosas. Não, jamais. São acolhedores. São os primeiros a acolherem, são os primeiros a entenderem. Porque a gente, lá na nossa escola, que a gente já teve várias experiências, a gente tinha a Isadora recentemente, é importante a gente perceber não verbal, né? Que existem diferenças, e a Isadora era não verbal, completamente seletiva, nunca experimentou arroz, feijão, como as outras crianças. Só uma mamadeira. A gente não tinha uma rotina. Era tão interessante de ver como as crianças tinham adaptado essa rotina, e não ela se adaptar à rotina, a Isadora, que quando ela queria mamar, porque é a única alimentação que ela tinha, as meninas da cozinha teve que criar também a inclusão, porque o tom do Todd na mamadeira com leite tinha que ser o mesmo, podia ser mais escuro, a temperatura é exatamente igual. A temperatura é exatamente igual. Isso é inclusão. A professora deitar no chão com ela, porque ela só mamava deitada no chão. Então, quando ela parava, ela só mamava deitada no chão, então a professora largava tudo que ela estava fazendo, sentava no chão e ela deitava no colo, e a turma entendia perfeitamente, esperava, continuava na atividade. Isso é inclusão. Isso é muito importante, né? Nessa fala nossa de hoje, eu acho que a gente vai aí comemorar, não pode ser só mais uma data, né? Datas de comemoração a gente tem muitas. A gente tem que pensar que a inclusão ela acontece num conjunto. É o diretor, é o professor, é o coordenador, é as crianças principalmente, é as meninas da cozinha, as meninas da limpeza, mas principalmente do professor, né, lá na escola, estudar, né, acolher essas crianças. Vai ser fácil? Não vai ser, mas ninguém disse que seria fácil, né? Ninguém disse que seria fácil. Ser professor não é fácil. A gente já trabalha a inclusão, a gente já trabalhava a inclusão antes mesmo de
virar lei antes mesmo de vir à tona esse assunto. Então é importante que cada um faça a sua parte. E essa parceria com a família é primordial, porque a família, eu sempre falo isso, a Maria sempre já ouviu eu falando isso. Se a família não tem segurança na escola, não confia no nosso trabalho, a partir do momento que entra do portão para dentro, ela vai ficar apreensiva lá na casa dela. Então a gente tenta ao máximo, né, não ligar nos momentos que desregulou, né? A gente não ligar, então para a gente pedir um socorro, né? É porque está realmente necessitando naquele momento, que às vezes tem que tirar, tem que sair de cena naquele momento na escola, ele fica nervoso, o barulho, né? Mas isso é muito importante. Inclusão ela só acontece se toda a sociedade agir junto. E não é o julgamento, não é a forma de... O dedo apontado. O dedo apontado, não é a superproteção, isso é importantíssimo. Essas crianças têm que ser preparadas para o mercado de trabalho, elas têm que ser preparadas para um casamento, para um relacionamento. Isso é inclusão. E superproteger vai atrapalhar nesse processo. O que a psicóloga falou para a Maria recente? Liberta esse menino, liberta ele já é adulto. Deixa ele ir, né? Porque eu sempre falava isso pra Maria, né? Ela nunca deixou eles dormirem com a avó, não acho nem dormir nem com a avó. E assim, e aí sai e só atrás desses meninos. O menino tem 18 anos, ela tá controlando os passos dele indo pra universidade. Eu entendo a Maria, né? Porque a gente fica super protegendo o histórico dele, né? De 6 meses, mas é necessário que dê asas para essas crianças, né? Para elas voarem. Porque é possível, a gente vê nas redes sociais hoje síndrome de Down, quantos síndrome de Down casando um com o outro e tendo filhos, né? Lógico, com o apoio da família. Então eles podem e devem viver como qualquer pessoa, né? Eles precisam pensar no futuro, né? Num casamento. Isso é inclusão de verdade, né? Que não é lindo, é desafiador, no entanto é possível, não é, meninas? É possível. E como está nosso tempo, Maria? Já está na hora. Né? Eu acho que, vamos lá. Então, assim, para a gente finalizar, né, essa conversa tão importante, né, eu acho que isso vai ser um marco para a Escola Emílio Blanc. Eu acho que é algo assim, eu estou perto de aposentar. É o primeiro de muitos, né? É o primeiro de muitos. Se a gente conseguir deixar esse legado, assim, para as próximas gerações de professores, de profissionais que atuam na educação, para entender, né, esse processo, né, acho que a gente precisa ter essa consciência conjunta. Não tem receita. Tem receita, mãezinhas? Não tem receita. A gente aprende na raça, não é? O instinto materno, ele nasce quando a gente sabe que está grávida. Já começa a nascer o instinto materno, né? Que muitos pais não têm esse instinto. Já escolhe o que vai comer, já escolhe que roupa que vai vestir, que não pode apertar. Hoje, eu em casa, uma cadelinha deu à luz, né? E aí, olhando, me vendo como mãe, né? Ela protegendo já os bebezinhos, o pai querendo chegar perto e ela de jeito nenhum, né? Porque a gente tem esse instinto materno, mesmo que seja pela primeira vez, a gente não faz curso. Curso é só lá na novela, né? O povo da novela que faz curso para dar banho no bebê, a gente aprende na raça. E o caso das mãezinhas atípicas é mais desafiador ainda, né? Então a gente precisa deixar essa mensagem, né, para a sociedade, para Bela Vista, né? Principalmente para Bela Vista aí, para a cidade toda, né? A gente deixar essa mensagem que a inclusão tem que acontecer juntos, todos nós juntos. A criança ser respeitada, o adulto, né, autista ser respeitado na sociedade, na igreja. Muitas vezes as crianças não conseguem ficar muito tempo, elas não conseguem ouvir muita conversa, uma aula mais longa. Por que a gente tem que fazer uma rotina diferente para as crianças de vocês? Porque eles mudam, né? A paciência deles é muito rápida, então eles mudam de atividade, já não tem mais interesse. Tem que ter uma rotina, geralmente uma rotina ilustrada. E a rotina do Davi não é a mesma, por exemplo, da Ana Flávia, ou da Ayla, ou do Arthur, que a gente não conseguiu chegar na rotina do Arthur ainda, né? Então não é a mesma, a gente precisa descobrir. Como que a gente descobre? Vocês foram estudando, vivenciando, e na escola também. Então isso é importante, essa mensagem da parte educacional da Escola Emílio Blanc. É o dia a dia. Né? É esse. O professor precisa estudar, não tem jeito. O poder público precisa oferecer oportunidades do professor estudar, né? Ele precisa oferecer essa oportunidade de estudo também. Mas eu não posso ficar só esperando o poder público oferecer. Porque se eu tenho o aluno, ele está lá, ele é meu. Eu preciso fazer o meu melhor, porque os pais estão ali confiando a sua joia mais preciosa na gente. Mas a escola toda tem que se mobilizar, né? Então, que esse momento hoje, desse 2 de abril de 2024, possa abrir, né, a cabeça de muitos paizinhos, de muitas mães, de muitos professores, de muitos servidores, de muitas escolas, e da sociedade em si,
que nós somos peças primordiais, assim como esse símbolo aqui do autismo, nós somos peças de um quebra-cabeça que precisa se juntar. Porque se ele não tiver o tratamento adequado na igreja, no clube que ele vai em Caldas Novas, se ele vai usar o ônibus, se ele vai usar o táxi coletivo, se ele vai usar um avião, ou se ele vai brincar na rua de bola com os vizinhos, todos têm que compreender e respeitar. Não super proteger, respeitar, né? E tentar trazer essa criança para ser igual, porque ele é igual, ele tem diferenças que todo mundo tem essas diferenças. Então, para a gente finalizar a nossa fala, eu queria que você deixasse uma mensagem rápida para as mães atípicas que estão nos assistindo, para a sociedade belavistense, né, que está assistindo, esse momento tão importante, tão rico, né? Cada uma de vocês vai deixar uma mensagem bem rapidinho, a gente não tem muito tempo. Mas deixa uma mensagem para essas mãezinhas, por favor. Vamos começar com você, Maria? Então, vou começar, né, como professora, né, como mãe também, chamar, né, os meus colegas, pessoal, vamos estudar, professores, vamos estudar, para ajudar, né, todas essas mãezinhas, todas essas crianças que estão chegando nas nossas salas de aula todos os dias e eles precisam da gente. Hoje eu deixo uma mensagem para vocês que estão aí nos assistindo. Não é fácil, mas vamos conosco nessa jornada linda e desafiadora e vamos juntar como junta um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Isso mesmo, Beatriz. A mensagem que eu quero deixar para as mãezinhas é que não se desesperem quando vocês descobrirem o laudo do filho de vocês, porque mesmo que seja um desafio, não tendo todo o apoio do mundo, Deus escolheu nós e Ele que nos capacita para cuidar. Então, nossos filhos são especiais porque Deus nos escolheu. Só Ele vai nos capacitar. Isso mesmo, Sandra. Eu quero dizer que, como a Maria do Socorro disse, estudem. Nós, mães de autistas, também precisamos estudar e entender o autismo. E, principalmente, ter o apoio das terapeutas, das especialistas nesse ponto. Como eu quero assim, deixar aqui falado que a Lohane Fiamma tem sido primordial para a caminhada do Arthur. Toda a equipe multidisciplinar, porque a criança autista precisa das terapias. Você, A mensagem que eu deixo o diagnóstico não é o fim, é apenas o começo. Isso mesmo, Isso mesmo. apenas o começo. É desafiador, mas a gente consegue. Consegue, né? De mãos dadas. Isso E aí, para a gente terminar, então, quero, em nome da Associação de São José, né, da Escola Emílio Blanc, quero primeiro parabenizar vocês por ter aceito esse desafio de falar com a gente, né, nessa manhã. E cada uma com a sua dificuldade cada de uma com a chegar, sua né? dificuldade, os olhos brilhando, lacrimejando aqui, né? E quero agradecer a oportunidade que nós temos, né? Isso pra gente é um presente, a gente poder aprender todos os dias. Eu tenho minha profissão como algo recebido de Deus. Sim. Porque a gente deixa os nossos filhos para cuidar de outros. Então, eu amo a educação de verdade. Então, queria nesse momento agradecer, né, todos vocês, toda a escola, todos os funcionários da Escola Emílio Blanc, a Maria do Socorro, que sempre está estudando, as monitoras, né? Quero agradecer a Francélia, que sempre está dando um apoio para a gente com palestras. Esse ano nós começamos já com a palestra de inclusão. Fiquei felicíssima com a Lohane, que é psicóloga, que tem uma clínica em Bela Vista, que a gente, com o Arthur, sem saber como lidar, ela marcou uma conversa conosco, esteve na escola, então sentamos monitora, diretora, coordenadora, professora, a mãe e a terapeuta para conversar sobre o Arthur. A gente pede socorro para ela direto. Precisa ter esse vínculo, principalmente. E ela é muito mãe, sábia, né? escola e psicóloga. Então isso é muito importante. Faço um apelo, né, para o poder público do nosso país. É preciso olhar com mais atenção, né, para a saúde, para que seja mais fácil ser diagnóstico. Muitas vezes uma consulta com uma neuroespecialista, pediatra aí, demora 2 anos, né? E a gente precisa ter isso o mais precoce possível para que a gente possa auxiliar essa criança, principalmente no final do 2º ano de alfabetização. Então, quero agradecer imensamente vocês por terem aceito esse desafio de vir aqui hoje falar, né, com a sociedade. Agradeço muito, tenho certeza que vocês terão sucesso como mães, vocês vão olhar para trás e vai falar, foi difícil, mas eu consegui. E nós também vamos olhar para trás, né, e dizer assim, a gente contribuiu com alguma coisinha. Então, a nossa escola está de portas abertas para receber essas crianças. A gente jamais, em nenhum momento, a gente não recebe uma criança por ter um laudo, né? E os nossos professores, a gente tenta capacitá-los, conversar, encorajá-los, para encorajá-los
a buscar saídas, porque não é fácil para eles também, porque não é uma criança, são 30 que tem na sala, né? Não é fácil. Então, agradeço imensamente, me despeço agora nesse momento, né, do pessoal de casa que está nos assistindo. Muito obrigada pela paciência, né, por nos ouvir aí, quase uma hora. E peço a vocês, né, abrirem a cabecinha, pesquisar, tratar essas crianças como iguais, elas são iguais a qualquer uma. Então foi um prazer, agradeço mesmo por essa tarde maravilhosa. E se Deus quiser, ano que vem a gente vai fazer algo maior ainda. Maior ainda, Então, com muitas novidades. Com né? muitas novidades. Então agora nesse momento Então, quero fazer uma corrente a aqui, corrente. tá? Obrigada, meninas, vocês não estão sozinhas e nós também não estamos sozinhos, tá bom? Muito obrigada.